Olá, vamos iniciar aqui uma explicação bastante simples sobre as formas de busca cega, que é busca em largura, em profundidade limitada e com um aprofundamento interativo. A busca em largura, ela, ela segue de maneira linear pelos nós, né? Então aqui a gente iniciando pelo A, ele começa do A, ele vai para o B, do B ele vai para o C e assim por diante. Depois para o D, depois para o E, depois para o F, depois para o G, para o H, para o I e chega no objetivo que é o J. Então ele segue linearmente pelos nós. Ele vai no A, no B, no C, no D, E, F, G, H, I e J. Então, ele nem percorre o K nem o L, porque já atingiu o objetivo antes mesmo de finalizar todos os nós. Já a busca em profundidade, ela funciona de maneira diferente. Então, ela segue por um dos nós e vai até o fim. Tem vantagens e desvantagens, né? A teoria dá pra gente verificar no material. Mas aqui ela começa pelo A, por exemplo, aqui, e aí ele vai pro D, pro G, ele volta aqui, vai pro H, depois ele vai retornando pelos que ele já passou para poder continuar aqui no C. Então perceba aqui que já tem uma grande diferença por onde ela percorre em relação à largura. Aqui então ele já é A, B, o D, o G e o H. Depois vai C, o E, o I, tá vendo? Aqui o J, né? E aí ele vem aqui pro F, F, o K e o L. Percebam que ele tem diferença, bastante diferença em relação à profundidade. Aliás, em relação à largura, né? Esse é a profundidade. É mais só para entender como é que faz a busca. Aí nós temos a busca limitada, que ela já é um pouquinho diferente. Ela funciona com certa semelhança à profundidade, mas como ela tem um limite, é preciso ignorar os nós que estão fora desse limite, que está aqui. Então, como esse limite aqui é 2, aqui a gente tem o limite 0 em A, B, C seria o limite 1, e o D, o F seriam o limite 2. Então é como se essa região aqui não existisse, tá? Então ele vai percorrer para encontrar o objetivo, ele vem até aqui, seguindo a mesma linha da busca em profundidade, porém com limite, como se não tivesse mais nós. Aí ele chega aqui até o D, ele volta, tá vendo? Ele ignora toda a parte inferior aqui, e aí ele dá a sequência, vem para o C, vem para o F, ou seja, aqui ele já atingiu o objetivo, né? Se fosse continuar, ele voltaria aqui e seguiria em diante, como se não existisse realmente esses nós aqui de baixo. Esse limite aqui é definido pelo usuário do algoritmo, ele pode aumentar ou diminuir esse limite. Tem implicações, obviamente, se aumentar ou se diminuir, mas de qualquer forma, se fosse uma árvore maior, com mais nós, né, com mais galhos aqui, mais folhas, poderia aumentar o limite aqui e ele poderia ir um pouco mais profundo, mas ele se limita a valor que você impõe ao limite aqui. Aí nós temos por último a profundidade interativa, que ela é uma mistura de profundidade limitada e com algo a mais, que ela faz com que esse limite L aqui, ele seja ampliado parcialmente, interadamente, né? Ele começa em 0, depois ele parte para 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, nesse exemplo aqui, é como se no 0
é como se não existisse outros nós. Então aqui é como se não existisse, só existisse o A. Então o resultado para 0 é A. O resultado para 1 é o limite aqui à linha 1, seguindo aquele mesmo raciocínio de profundidade. É como se não existisse a parte inferior, os outros nós, só até aquele limite que você está inteirando. E aí você segue o princípio da profundidade interativa, que é, aliás, profundidade, que é você seguir até aqui, voltar e vir até aqui. Então, você faz no 0, depois você faz para 1, depois você faz para o 2, que é como se a profundidade fosse até o 2, depois você faz para o 3 e assim sucessivamente. Essa é a profundidade iterativa, até você concluir toda a busca. Então, ela funciona de maneira bastante parecida com a limitada. A diferença é que você fica fazendo individualmente. Você faz primeiro com 0, depois você faz com 1, depois você faz com 2, com 3 e assim por diante, até concluir. Isso faz com que a árvore fique com esse aspecto aqui. Aí você deve juntar na resposta, você considera a repetição da busca interativa, que dá esse resultado um pouco diferente aqui, que é o D, né? E, C, F, G, e assim por diante. Beleza? É isso aí.